Fala aí pessoal, investidor novato aqui, e hoje eu vou mostrar o resultado da minha carteira nesse mês de junho, um resultado abaixo, e eu vou contar o que eu estou fazendo em uma situação de queda nos meus ativos. Então, bora lá! Então pessoal, essa aqui é a minha carteira de investimentos cadastrada no Investidor 10. Como vocês podem ver aqui, eu tenho um valor aplicado aqui de R$ 22.400, enquanto eu tenho um saldo bruto hoje de R$ 21.700, tendo aí uma variação de menos 3,14, então uma perca aí de 3,14% no meu patrimônio. E como vocês podem ver aqui, eu comecei a investir em outubro do ano passado, de 2023, e essa aqui é a primeira vez que toda a minha carteira em renda variável fica com saldo negativo. Todos esses outros meses anteriores aqui eu estava tendo aqui um ganho de capital, porém nesse mês eu tive essa queda aí pela primeira vez no meu patrimônio. E se vocês forem ver aqui pelos meus ativos, aqui em ações, eu tenho 4 ativos, então tenho Vale, Banco do Brasil, Auren e Taurus. E hoje aqui eu tenho apenas a Auren aqui positiva, com 0,52% positiva, enquanto os meus outros ativos estão todos negativos. Então a Vale 1,42% negativa, Banco do Brasil 1,54%, em especial aqui a Taurus 8,40% negativa no dia de hoje. Porém eu não me preocupo muito, porque eu não penso em vender essa ação. Aí você me pergunta, poderia ter feito investimento melhor? Poderia, mas foi só R$ 300 que eu coloquei aqui na Taurus, só como uma forma de teste. Então, como eu não pretendo vender a ação, eu não considero uma perca tão grande, e sim como aprendizado. E agora, pessoal, indo aqui para os meus fundos imobiliários, como vocês podem ver, eu tenho aqui 9 ativos, então um total de 17 mil mais ou menos aplicado em fundos imobiliários. E hoje, pessoal, uma situação bem crítica, né? Todos os meus fundos imobiliários estão negativos. Então tem o VGIP 1,89 negativo, BTLG 4,21. Então estão todos aqui, ó, 0,91, 0,66, 0,86. Eles estão todos aí com uma pequena variação. E o mais negativo aí entre todos eles é o AJFI11. Ele tá aí, então, ó, menos 12,96%. Uma situação aí mais crítica do que os demais. Então meu preço médio aí estava em 9,48, hoje está em 8,25 e eu tenho uma posição bem relevante dele na minha carteira. Eu tenho 225 cotas desse fundo e se a gente for subtrair aqui o preço médio, o preço atual, dá mais ou menos 1,20 que a gente perde por cota. E como eu tenho aqui 225 quantidades aqui do AJFI11, se a gente multiplicar 1,20, que é o tanto de queda aí por cota no preço médio, pelo total de cotas que eu tenho, isso aqui dá um total de R$ 270. Então, grande parte dessa queda na minha carteira também está explicada aí no AJFI11. E como eu falei, uma grande posição aí na minha carteira. Porém, novamente, assim como a Taurus, eu não me preocupo tanto, porque eu não pretendo vender esse fundo e vou continuar recebendo os dividendos. Muito pelo contrário, eu ainda acredito no fundo e vou continuar comprando cotas dele. Então eu vejo esse preço atual aqui como uma oportunidade de eu estar abaixando meu preço médio. E agora respondendo à questão do título do vídeo, que é: minha carteira está negativa, e agora? O que a gente faz? Então pessoal, eu falei várias vezes aqui no vídeo já que eu não me preocupo tanto pela minha carteira estar negativa. E apresentando aqui a minha estratégia de investimentos, isso aqui deixa mais claro para vocês. Porque a minha tese de investimentos é justamente essa aqui, de escolher bons ativos e comprar a preços baixos. Então, enquanto a minha carteira estiver negativa, eu vou continuar aportando e comprando mais cotas dos meus fundos imobiliários e também ações de empresas boas. Eu não fico muito atento nos meus investimentos em questão do valor aplicado e no valor investido, como mostrei anteriormente, e sim pela quantidade de ações ou cotas que eu tenho. Meu objetivo é acumular cada vez mais cotas, cada vez mais ações, para aí sim receber mais dividendo, mais proventos e gerar uma renda passiva. E eu vou dar um exemplo aqui prático aqui do que eu quero dizer para vocês. Então eu peguei um exemplo aqui de ações do Banco do Brasil, BBAS3, e vamos supor aqui num exemplo 1 que a gente tem 100 ações do Banco do Brasil num total de 3 mil investido. Então cada ação equivale a R$ 30. E o exemplo 2 no momento de queda, que a gente também tem 100 ações, porém um total de R$ 2.500, então R$ 25 por ação. Porém, pessoal, vocês concordam comigo que nos dois exemplos a gente continuou tendo 100 ações do Banco do Brasil? E isso aqui é justamente o que eu quero dizer. Independente se caiu, se subiu, a gente continuou com 100 ações do Banco do Brasil. Então, no momento desse, que a ação caiu de R$ 30 para R$ 25, eu não vou levar como queda, e sim como uma oportunidade de estar comprando mais ações do Banco do Brasil e reduzindo meu preço médio. E aqui, como resultado desse exemplo que eu dei, a gente pôde visualizar ali uma queda de
16,6%, uma queda aí de R$ 500, porém, como eu citei anteriormente, a gente manteve essas 100 ações do Banco do Brasil. E como a minha tese é de comprar ações de empresas boas, de setores perenes e não vender elas, a única coisa que eu vejo em momentos como esse é se a empresa ela perdeu seus fundamentos, se teve uma piora nos resultados, porque senão, meu amigo, eu vou ficar tranquilo. Eu só vendo uma ação realmente se a empresa perdeu os fundamentos ou se a empresa está quebrando, porque assim eu vou pegar aquele capital que estava investido nessa empresa ou no fundo imobiliário e vou aplicar em outro que vai me render mais frutos. Mas também é claro, pessoal, é válido ressaltar para vocês que simplesmente comprar ações de uma empresa boa ou comprar um fundo imobiliário top a qualquer preço não é uma boa jogada, não é um bom investimento. Porque se fosse fácil assim, você simplesmente comprar uma ação porque ela é boa, você comprar um fundo imobiliário porque alguém recomendou, isso aí iria tornar todo mundo rico. Investir seria uma coisa muito fácil. Então, se fosse assim, todo mundo estava rico investindo na bolsa, mas a gente sabe que não é fácil assim. E por isso que eu sempre reforço a importância de comprar no momento certo, de comprar a preços baratos e aproveitar as oportunidades. Então, nesse exemplo aqui, não necessariamente você estava errado a comprar o Banco do Brasil R$ 30 por ação. Porém, você poderia ter esperado o momento mais oportuno, como esse exemplo 2 aqui embaixo, que estava R$ 25 por ação. Então, a gente sempre tem que estar atento se a empresa ou o fundo imobiliário está valendo a pena comprar no momento ou não. E esse exemplo, ele também se iguala aí à realidade que eu estou enfrentando. Minha carteira aqui, ela está quase toda negativa. Então, um momento de queda como esses, eu vejo como uma grande oportunidade de garantir ativos bons que eu já tinha selecionado antes, num preço mais barato. E eu até confesso aqui para vocês, pessoal, que esse mês eu já fiz os meus aportes. Eu fiz aporte aí de R$ 1.100 na Vale, que é uma empresa que eu gosto bastante aí. Todas aí no preço médio de R$ 60,50. E eu confesso para vocês que eu fico até um pouco agoniado de não ter mais dinheiro em caixa para aportar nesse mês, porque por mim, eu comprava cotas de todos esses meus fundos imobiliários que estão negativos e mais outras ações também. Então agora só me resta esperar pro próximo mês que eu vou ter mais dinheiro para investir e também os dividendos, né, para estar reaplicando eles. E pessoal, como uma pontuação final desse vídeo, eu gostaria de comentar para vocês que renda variável não é para todo mundo. Então momentos de alta e baixa sempre vão existir. Por isso o nome variável. Porém é válido ressaltar também que aqueles que se mantêm firmes no processo, eles vão longe, enquanto aqueles que não têm estômago e ficam aflitos, vendem seus ativos por medo, por insegurança, só vão perder dinheiro. Então, no meu ver, você deve primeiro definir o seu perfil de investidor e montar a sua estratégia de investimentos, para aí sim seguir firme no que acredita. Eu, por exemplo, eu entendo que essa queda faz parte do processo. Então eu vim aí de uma crescente, num crescente ganho de capital, e nesse mês aconteceu que caiu aí 3%. Porém, não é por conta disso que eu vou deixar de acreditar na minha estratégia, que eu vou deixar de investir. E outro ponto que eu gosto de reforçar para vocês é que se vocês forem na onda desse pessoal da internet, vocês só vão se lascar, meu amigo. Porque eles vão te recomendar comprar uma ação, comprar um fundo imobiliário, porque ele tá em alta, tá pagando ótimos dividendos, tá na cotação mais alta da história. E um mês depois, quando ele estiver caindo, ficar num preço mais baixo, eles vão recomendar a venda. Vão dizer que não vale a pena mais investir, que você tem que vender porque você vai perder dinheiro. Assim você fica nesse ciclo infinito de comprar na alta e vender na baixa, só perdendo o seu dinheiro. Então por isso que eu reforço, você deve montar uma estratégia e seguir firme no que você acredita. Mas então pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, um comentário aí para ajudar a produzir mais vídeos como esse. E lembrando que esse vídeo ele não apresenta nenhuma recomendação de compra ou venda de ativos e é somente para fins didáticos, beleza? Valeu!